a mais um programa Grandes da Bola. Como sempre, com o Fernando Semana, um adepto benfiquista dos Sete Costados e mais um. O Joaquim Ribeiro, um portista de alto coturno. E o Carlos Monteiro, um sportinguista de raça. De raça, um raçudo do sportinguista. É com eles que vamos gravar este programa, falando de tudo e de alguma coisa, e vamos começar nomeadamente pelo jogo da Taça da Liga, ganha pela primeira vez pelo Futebol Clube do Porto, que assim completa todos os troféus no seu museu. Começo pelo Joaquim Ribeiro, para falar sobre isto, como vencedor da Taça da Liga. Como é que tu achaste? O Sporting entrou bem no jogo e pôs um bocado o Porto em sentido. Ou não vistes isto? Boa tarde a todos. Claro que hoje estou feliz, porque a primeira é que custa mais sempre, e agora espero que muitas outras se vão suceder. Foi uma vitória saborosa, por ser a primeira. Acho que o Porto ganhou bem. Jogou, é verdade que o Sporting também teve uma parte de jogo, 30 minutos, 20 a 30 minutos de jogo, que dominou sem grandes oportunidades. E praticamente não houve grandes oportunidades, mas o jogo foi intenso. Mas acho que o vencedor está certo. Claro que teve a facilidade do Porto de ganhar com um frango monumental, e portanto que também conta. Não é ilegal. Faz parte das circunstâncias do jogo, não é? Em relação ao jogo, houve muitas incidências, como é habitual com o Sporting, mas o jogo foi bem ganho. Mas deixem-me pôr aqui uma questão logo de princípio, que é inacreditável que o Sporting não se tenha comportado em termos da entrega da taça. Nem receber medalhas queriam, parece que foram para o balneário e depois regressaram ao campo para receber a medalha. E isto não é positivo, não é bonito. Portanto, há sempre confusões, porque também o comportamento das pessoas, dos atletas, não sei, de toda a gente que está envolvida, da estrutura toda está mal. E não quer dizer que no Porto também não houve em outros momentos, mas fazer desta maneira não está presente. Julgo que isso já estava retirado dos relacionamentos dos clubes. Claro que o Sport tem um presidente que é uma vergonha como presidente, mas também não quero deixar para o Carlos Monteiro falar do presidente, porque e esse comportamento foi muito infeliz, não dignifica nada. E pronto, o Sport está na terceira risca, não ganhar nada, de nada. Mas a vitória foi, por muitos casos que queiram pôr e queiram inventar, não foi com casos que o Porto ganhou o jogo. Portanto, Carlos, como é que tu vistes o jogo, sendo certo que o Sporting põe muita tónica na arbitragem? Acho que foi pela arbitragem que o Sporting perdeu o jogo. Obviamente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, não pelo fim de semana desportivo, porque o fim de semana desportivo foi um fim de semana negro para o Sporting, e era bom que os sócios do Sporting abrissem os olhos, porque não podem continuar a branquear tudo aquilo que se está a passar no Sporting Clube Portugal. Portanto, estamos muito próximo de 2013, do reinado do Godinho Lopes, que felizmente, ou por um lado e infelizmente por outro, portanto, aconteceu, durou pouco tempo, portanto, felizmente porque não durou muito tempo esse reinado. Agora, obviamente que a Taça da Liga, a vitória do Porto fica marcada pela arbitragem, e eu acho inacreditável que não houvesse uma pessoa responsável do Sporting Clube Portugal, principalmente o seu presidente, que logo após a nomeação deste árbitro, não viesse contestar esta nomeação, mas de uma forma veemente. Tinha que ser. Não é falar depois do jogo. Falar depois do jogo não há nada a fazer. Por muita razão que se possa ter, depois das coisas estarem consumadas não há nada a fazer. Portanto, o que o Sporting teria que fazer, na pessoa principalmente do seu presidente ou de outro dirigente, era atacar
mas atacar forte e feio durante a semana esta nomeação. Porque esta nomeação é uma afronta ao Sporting Clube de Portugal. É inacreditável, depois do que se passou aqui no Dragão na época passada, que nos retiraram da possibilidade de sermos bicampeões, nomear novamente esta figurinha. Isto é uma figurinha. Pá, pronto, não sei se é pelo Pinto da Costa estar com os pés para a cova, que tinha que ganhar a Taça da Liga a todo o custo do Porto, e portanto houve esta encomenda. E o Tiago Martins, no VAR, foi outra encomenda. É uma vergonha. É uma vergonha quando não me intervém naquele lance aos 62 minutos, pá. É inacreditável que aos 62 minutos... 67 minutos, exatamente. Aos 62 minutos é uma outra situação, que é uma falta perigosa à entrada da área que não é marcada a favor do Sporting, porque há muitos casos. Eu fiz aqui uma cábulazinha de vários casos, sempre a prejudicar o mesmo. Sempre a prejudicar o mesmo. O Porto só é beneficiado na parte final do jogo, nos descontos do tempo. Aos 90 e tal. Não, tem aos 90 e tal, quando o jogo estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. O Porto é beneficiado aos 95 ou 94 minutos, quando estava tudo resolvido. Até aí o Sporting foi altamente penalizado. Portanto, é uma vergonha a Taça da Liga. Portanto, a Taça da Liga era a chamada Taça Lucílio Batista. Este ano, em 23, desculpem, passou à Taça João Pinheiro. E depois a Liga de Clubes quer internacionalizar a Taça da Liga quer dizer, com estes ingredientes da Taça Lucílio Batista, da Taça João Pinheiro, querem internacionalizar a Taça da Liga. Isto não é marca nenhuma, é uma vergonha. E, portanto, eu, aproveitando aqui também aquilo que o meu colega do Porto disse sobre a questão das medalhas, eu quero relembrar, embora tivesse referido assim devagarinho, para não fazer muita moça, o Sérgio Conceição atirou em Braga, eu estava lá presente, e por acaso até foi um sócio do núcleo de Matosinhos que a apanhou. O Sérgio Conceição atirou a medalha, quando perdeu com o Sporting, que não foi a única vez que perdeu, para o meio dos adeptos do Sporting. E foi uma pessoa que eu conheço, que é sócio do núcleo de Matosinhos, que apanhou a medalha. E houve um treinador, penso que era um treinador adjunto, alguém da estrutura, que eu agora não posso precisar o nome, da estrutura do Porto, que atirou a medalha contra um elemento qualquer do Sporting também quando foram recepcionar as medalhas. E eu, como sportingista, e se fosse presidente do clube, ou treinador do Sporting Clube Portugal, eu aos 71 minutos, após a expulsão do Paulinho, eu retirava a equipa. É bem expulso ou mal expulso? É bem expulso o Paulinho, mas atendendo a todas as vicissitudes deste jogo e do passado, e de um passado muito recente, eu aos 71 minutos, o jogo terminou aos 71 minutos para o Sporting Clube Portugal. Aos 71 minutos, eu se fosse presidente do Sporting Clube Portugal, ou se fosse treinador do Sporting Clube Portugal, retirava a equipa do jogo, do terreno de jogo. O Sporting tem que ser, as pessoas têm que se convencer que o Sporting tem que ser respeitado. E tem que ser respeitado custe o que custar. E era a melhor forma, na minha humilde opinião, de o Sporting dar ali um sinal de que tem que ser respeitado pelas cúpulas da arbitragem portuguesa e não só. Portanto, e era aos 71 minutos, era uma retirada de campo, mandava a equipa para o balneário. E eu incentivei, não deve ter sido por isso que os jogadores do Sporting vieram para os balneários, provavelmente nem me ouviram, embora eu estivesse muito bem colocado no estádio do Leiria, estava muito bem colocado, mas provavelmente não me ouviram. O Coates, é bem, como capitão de equipa, apesar de já estar no banco de suplentes, foi o primeiro a dar o passo de sair e não ir receber as medalhas. E a equipa acompanhou. Eu incentivei e apoiei essa posição. Acho que era a posição correta. Mas eu até ia mais longe, como disse agora. Aos 71 minutos, íamos todos, os jogadores iam para o banho. Acabava o jogo. É a forma de respeitarem o Sporting Clube Portugal. Era um sinal que dávamos para o futuro imediato. Isto não pode acontecer. São casos e casos e ninguém mete a mão a isto. O Sporting Portugal está farto de ser penalizado. E eu fiquei, até por acaso, até só soube no dia seguinte. Nem soube no próprio dia. Soube no dia seguinte que os jogadores do Sporting regressaram para receber as medalhas. Acho que fizeram mal. Fizeram mal. Portanto, depois de terem abandonado, nunca deveriam ter regressado para receber as medalhas.
Agora, pronto, é o que temos. O Porto acabou por ganhar. Na minha ótica, não foi um justo vencedor. O Sporting vai para o intervalo a perder 1-0. E se fosse empatado, acho que já era penalizador para o Sporting Clube Portugal, quanto mais a perder. O Sporting fez uma grande primeira parte. Sim, sem dúvida, mas há uma coisa, mas não teve eficácia nos lances capitais, portanto a culpa não é do Porto, nem do árbitro. Não, nesse aspecto não. Nesse aspecto não é. Nesse aspecto não é. Agora, o João Pinheiro foi muito habilidoso a condicionar a equipa do Sporting. Dá aos 32 minutos um amarelo ao Ugarte. Aos 33 minutos... E não é bem mostrado. Não estou a dizer que é mal mostrado. O Não, problema, mas é que temos que fazer um bocado o problema é que aos 33 minutos, um minuto depois, o Otávio, que é um jogador que faz N faltas, é um jogador que provoca os adversários e não leva um amarelo. Aos 33, foi um minuto depois do lugar de levar um amarelo, aos 33, a imprensa é unânime, portanto faz uma falta. Todas as faltas são amarelas. Faz uma, não, mas a crítica é unânime. O Otávio faz uma falta sobre o Paulinho um minuto depois e não leva amarelo. Depois aos 62, o Wendel faz uma falta sobre o Eduardo, uma falta à entrada da área aos 62 minutos, não é marcada. Uma falta perigosa que pode dar um golo, que era um limpo perigoso, não foi marcada. Aos 65 minutos, o João Mário faz uma falta sobre o Fatiou, a crítica é unânime outra vez, não leva cartão amarelo, o João Mário, aos 65 minutos, e depois aos 67 minutos, está a cereja no topo do bolo. Não há uma agressão também por parte do Pedro Gonçalves? Não há nada. Não há agressão rigorosamente nenhuma. E a crítica é unânime. Os três jornais, Bola, Record, o jogo, mas que é um jornal conotado como... Mas se calhar o jogador do Sporting, o Pedro Gonçalves, também deveria ser expulso porque faz uma agressão. Levou amarelo, não faz agressão nenhuma. Levou amarelo. Ou dá-lhe assim um... Levou amarelo. Não, o Pedro Gonçalves pode ter eventualmente provocado... Carlos, deixa-me só para esta questão. Toda a gente fala da agressão do Wendel, mas ninguém tem imagens da agressão. Então é o TV. É nítida. Dá assim um Nítida. toque, mas não há uma agressão, mas vês de frente a tocar. É nítida. Se os jogadores ali hoje ele responde com um toque, mas, quer dizer, não é um murro, assim, quer dizer, não é uma coisa violenta. Mas a crítica é unânime. O jornal O Jogo, que é um jornal... Carlos, mas deixa-me só perguntar-te isto. Mas não é uma leitura do próprio árbitro que nessas situações teve alguma, como é que é dizer, não foi tão perentório, porque também quase no caso de Paulinho poderia ser vermelho direto e mostrou-lhe o... Tinha o mesmo efeito, o efeito era o mesmo. Não foi, o efeito era o mesmo. Não é o mesmo. Para o jogo o efeito é o mesmo. Mas não é uma questão de critério do árbitro. Estou a falar se não há aqui uma questão de critério do árbitro ao não assinalar com vermelho direto este tipo de picardias. O critério do árbitro foi sempre de encontro às pretensões do Porto e sempre contra o Sporting. O Porto só é prejudicado e o Sporting beneficiado, temos que ser sérios na análise, aos 94, aos 95 minutos, que já o jogo está completamente encerrado. Aquela questão do Mateus Reis e aquela questão do Talongo. Ponto final do parágrafo. Portanto, já não ia resolver nada. Portanto, o jogo estava mais decidido. Agora, aos 67 minutos, o Wendel tem que levar um vermelho direito. Ponto final. E isto é cereja no topo do bolo da forma como o Sr. Pinheiro conduziu o jogo. Portanto, foi a cereja no topo do bolo. A bola está na posse do Sporting. Há aquela quesilha entre o Pedro Gonçalves e o Wendel. Dá cartão amarelo, salvo erro a ambos. E a bola passa para a posse do Porto. Quer dizer, quando estava na posse do Sporting, era o Gonçalo Inácio que estava na posse da bola. Quer dizer, não dá para entender. Isto é surreal. E o Tiago Martins, como VAR, não intervém. Não dá para entender. Podes dizer que como é que ele se chama? O Tiago Martins, que é um portista de... Eu não sei o que é nem o que não é. Podes dizer. Eu a leitura que eu faço disto é que
quer dizer, pronto, opá, o Porto ainda não tinha ganho nenhuma taça da Liga, o Pinto da Costa não vai durar muitos mais anos. Mas que dizia, joguem à bola. Pronto, isso é outra questão. Isso é outra questão. Estamos aqui. Pronto, o Pinto da Costa não marcou, não teve nenhuma situação. Não teve nenhuma. Foda-se, tem uma na bala, tem outra no posto, não tem nenhuma, por amor de Deus. Tem um gol anulado, fora de jogo e bem anulado. Mas essa da bola no poste, na trave, é uma bola que é de ressalto. Não interessa, mas é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade. Opa, o Porto. Mas temos a oportunidade, tem aquela oportunidade do Paulinho. E o Porto, que oportunidades é que teve? O Porto ganha o jogo com um frango do Adão, um frango monumental do Adão. Que eu nem preciso de ver, as imagens, porque aquilo é para ver. Sim, marcou outro, quando já estava a acabar o jogo, já nem contava com a equipa destroçada, com a equipa de Sporting completamente destroçada. No último minuto não vale. Não, então se o Sporting já estava com 10, estava a tentar empatar o jogo, já se sabia que o Porto mais cedo ou mais tarde fazia o 2-0. Já viu o Porto Vamos mudar agora a ganhar com 10. Fernando Semana, tu estiveste distante deste jogo, sei que viste. Não estive a ver o jogo. Sei que viste o jogo. Achas que foi pelo árbitro que o Porto ganhou o jogo? Eu tenho aqui algumas coisas para dizer importantes do jogo, mas deixem-me só dizer que o Benfica esteve ausente da Taça da Liga, o que penitencia obviamente os benfiquistas, gostávamos de estar presentes, portanto, mas isso não serve de desculpa, não se pode ganhar sempre. Mas queria dizer que, não obstante isso, digamos, o Benfica nos últimos tempos tem tido resultados esportivos extraordinários. No futebol feminino, recentemente ganhou 5-0 ao Sporting para a Taça de Portugal, repetiu o triunfo 4-1 na Taça da Liga. No futsal, na minha terra, neste fim de semana, portanto, isso é um título. Agora, as vitórias. Pertinho de casa, não, é caminho do título. É só isso. É caminho do título. Ganhou ao Nuno Álvares o futsal feminino na Taça da Liga e à Quinta dos Lombos, aí o Sporting esteve ausente. Se calhar foi a sorte mais. E os 3-0 Exatamente. do Hockey Patins, não conta? Dos 3-0? Vamos a isso. Quero ir ao Hockey Patins. Já não foi neste fim de semana. Mas o Benfica ganhou 3-1. Mas deixa-me terminar. Foi na quarta-feira. Espera aí. O doutor está sempre a queixar-se que eu interrompo. Mas aí o Benfica ganhou, foi 3-1 ao Sporting, que foi um jogo de Hockey Patins. Não, o Sporting tinha ganho ao Porto. Em inclinarem o pavilhão com cartões azuis a torto e a direito. Até houve um amigo meu que mandou uma mensagem que viu lá o nosso amigo ao lado do Pintainho. Eu não ouvi, mas acho que viu lá o nosso amigo ao lado do Pintainho. O caso era que aquele teu colega do Porto e todos os jogos como vêm lá. Estava lá. Mas era o Hockey Patins, Porto ganhou ao Benfica, mas entretanto o Sporting ganhou ao Porto e ontem o Benfica ganhou ao Sporting e dos três o Benfica está a comandar o campeonato. Tem um ponto Mas fala-me agora. Isto para não falar no basquetebol feminino, que há 2 anos e tal que não perde no Estado da Luz e leva 18 jogos sempre no campeonato, no judo que foram medalhados no. Agora vamos para o futebol. Para o futebol eu tenho aqui uma notícia, digamos, surpreendente, bombástica. Os nossos espectadores, digamos, podem gravar e mandar isto, se quiserem, para o Ministério Público, porque eu acho que o jogo de ontem foi influenciado de forma severa por um ato de sabotagem. Portanto, tenho notícias de que houve acesso indevido no sábado. E eu estou a dizer isto 2 dias depois do jogo. Não é passado 5 anos, que mandam para aí com notícias. É que alguém teve acesso à bagagem do Sporting e untaram as luvas do guarda-redes com uma matéria gordurosa que, digamos, deu origem ao primeiro gol. Acho que as luvas já estão no laboratório para tentarem perceber que substância era. Foi guarda-belo. Foi o nosso amigo guarda-belo. Eu acho que isso devia para investigação. Mas e não sei se foi algum pessoal auxiliar ligado a alguém do Porto, se ele era sócio do Porto ou não, mas eles que investiguem. Tirando ao jogo propriamente dito, enquanto houve jogo, o Sporting foi superior ao Porto. Portanto, na primeira parte houve jogo e o Sporting, depois se calhar a substância gordurosa corroeu depois o resto, digamos, das luvas.
O Sporting, eu conto na minha contabilidade, na primeira parte, 4 oportunidades para o Sporting e 0 para o Porto. As oportunidades foram falhadas, 2 bolas aos postos e outras 2 na cara do guarda-redes que não souberam finalizar. Aí o Porto não tem culpa. Portanto, Nem a arbitragem, nem a arbitragem. E o árbitro, já que vamos para aí, portanto, eu concordo com o meu colega relativamente à parte de nomeação. Já falámos aqui noutros programas da influência que o João Pinheiro teve no campeonato da época passada no jogo Porto Sporting, com aquele cartão dado ao contrário ao Coates, que depois veio a ter influência decisiva no desenvolvimento do jogo. E tivemos depois aquele espetáculo, digamos, deplorável no final desse jogo. E agora, na segunda parte, também para o Presidente da Liga estar a assistir e também o nosso novo selecionador nacional assistir a um espetáculo deplorável na segunda parte. Portanto, aquilo não foi futebol. O Sporting, que tinha jogado bem no jogo, de olhos nos olhos com o Porto e sido superior, depois na segunda parte mudou a tática, também quis jogar olhos nos olhos naquele sistema de jogo súcio, de simulações, de provocações e, claro, aí ficou claramente a perder, porque aí o Porto é um dos melhores clubes do mundo nessa estratégia. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Relativamente ao Tiago Martins, é o mesmo VAR do jogo da semana passada, como se sabe. Portanto, em que houve uma falta clara e inequívoca que deu o penalti e que ele achou que devia chamar a atenção para quando foi o Benfica Sporting, e que também não tinha visto no Porto Benfica do jogo da primeira mão a agressão ao Gonçalo Ramos quando ele demorou no festejo do golo a recuperar para o meio campo, também não viu, e agora também não viu a agressão do Wendel ao jogador do Sporting. Para terminar, só mais um minuto, dizendo que, como português, eu acho que estava lá o selecionador nacional também, o novo selecionador, eu espero que ele tire as suas ilações, mas eu, como português, sinto-me insultado quando há uma representação nacional, seja de futebol ou qualquer outra, os jogadores têm que ter conhecimentos técnicos e táticos, ou de cultura, dependendo das representações que são, mas tem que ter uma coisa fundamental para mim, que é a idoneidade moral, caráter e personalidade. E eu, quando vejo um jogador como o Otávio representar a seleção nacional, eu acho que sinto-me insultado por isso. Mas o Sporting também tem que pôr cuidado, porque o Mateus Reis também não vai no bom caminho. Portanto, também é recorrente. E, portanto, aí, quando entram nesses jogos e querem responder a essas estratégias do Porto, qualquer clube fica a perder. Eventualmente o Atlético de Madrid é capaz de fazer alguma réplica, mas os outros ficam todos a perder. De qualquer modo, o Porto acaba por ser justo vencedor na medida em que é certo que marcou o segundo golo, já numa fase em que o jogo já estava praticamente decidido pela expulsão do Paulinho, mas isso é culpa do Paulinho, naturalmente, e por culpa do tal ato de sabotagem que terá havido na primeira parte e que deu o golo ao Porto. Eu gostei desse, não tinha ouvido. Agora, podemos analisar. O Benfica veio à frente, portanto, teve um jogo a semana passada da antecipação do calendário, portanto, foi um jogo ganho logo no início, com 2 golos. Foi o Benfica. Sim. Mas depois também andou ali a pastar um bocadinho a toda, não andou? Quer o Santa Clara, no jogo Santa Clara e com o Passos de Ferreira, portanto tivemos 2 vitórias em que o Benfica entrou bem no jogo, decidiu, mas depois correu riscos ao querer deixar andar. Mais no jogo com o Passos de Ferreira, digamos, demonstrou
estar em recuperação em termos de jogo e o Benfica teve sorte. Teve várias bolas também nos postos. Teve duas, não é? Duas ou três. Com o Passos de Ferreira, acho que foram, Duas. acabou por ser três bolas ao posto. E se o Passos de Ferreira marca um golo naquela fase, o Benfica podia tremer. De qualquer modo, pronto, fiquei satisfeito por eles terem entrado de forma superior, com vontade de ganhar o jogo cedo e pronto, e ganhou com 2 golos de avanço, dá sempre uma margem para uma eventualidade de poder sofrer mas é como eu digo, se o Passos de Ferreira houve uma altura, a segunda parte, que acho que o resultado podia ser mais nivelado. Pronto, é isso. Agora podemos... Já temos dois campeões de inverno, não é? Pronto, o doutor Pedro Proença na Liga considera que o vencedor da Taça da Liga deve ser declarado vencedor de o Futebol Clube do Porto, o tal vencedor de inverno, está em terceiro lugar no campeonato. Portanto, eu acho que também posso dizer que o Benfica é o campeão de inverno, porque acabou a primeira volta. Portanto... Carlos, mas como é que tu analisas as afirmações do Arandas, que veio depois de ser desmentidas, porque de facto o Sporting teve 6 expulsões, mas 2 delas foram fora da hora do jogo, e depois teve a do Paulinho, que é incontestável, teve a do Porro, quando defende a bola que está sobre a linha de golo, teve o Porro, que deu uma pranchada ao Otávio por trás, e teve depois aquela do Coates, que efetivamente o primeiro cartão amarelo ao Coates é indevido. É a única razão de queixa que o Sporting terá sobre isso. Não achas que é lançar muita fogueira para muita lenha para uma fogueira que já arde bastante? Não, eu acho que não. Acho que ele deveria ter falado, eu não concordo com ele no timing. Eu acho que ele deveria ter falado, como eu disse na minha primeira intervenção, acho que ele deveria ter falado logo após a nomeação. Aí é que eu lhe dava valor. Como sócio do Sporting Clube Portugal, é que lhe dava valor. Estava a defender os superiores interesses do Sporting. Falar após o jogo, por muita razão que se possa ter, é fácil. E já não vai produzir efeitos nenhuns. Portanto, era durante a semana que ele ou alguém... Há algo que tu dizes ao longo destes programas, que não sabes o que é feito do diretor desportivo. Exato, o Viana, por exemplo, mas alguém da estrutura que não o Rubem Amorim, porque o Rubem Amorim, como eu já disse, faz-me lembrar o Paulo Bento, portanto ele faz quase de tudo menos de roupeiro, porque temos lá um bom roupeiro que é o Paulinho. Portanto, o Rubem Amorim... Muito contente ontem ao receber a medalha. Pronto. Foi uma das coisas que mais me agradou, foi ver o rapaz a consideração pelo homem. É uma pessoa humilde. É uma pessoa humilde pela consideração pelo homem. Que, como eu aqui já disse, penso eu que já disse aqui, faz parte da mobília. Portanto, eu dou mais valor ao Paulinho do que dou ao presidente do Sporting, mas é a minha humilde opinião. Para mim, o Paulinho é mais importante que o presidente, mas sou eu que o digo, portanto, vale o que vale. Mas portanto, acho que o timing do presidente não é o ideal. Portanto, falar depois do jogo, como eu digo, é fácil e não vai resolver problema nenhum. Eu acho que tinha que ser mais inteligente, tinha que condicionar o João Pinheiro, atendendo ao passado recente de João Pinheiro, tinha que o condicionar durante a semana, fosse o próprio presidente ou alguém da sua equipa, o Viana, pronto, que faz parte da estrutura do futebol, fosse o assessor de imprensa, o Braga, o Miguel Braga, o filho do fadista, do João Braga, fosse outra pessoa qualquer da direção, um vice-presidente, fosse quem fosse, teriam que martelar, entre aspas, e desculpe-me esta expressão, o Sporting tinha que martelar esta nomeação antes do jogo, para condicionar e alertar o João Pinheiro que não podia fazer o que gosta de fazer. E está à vista. Portanto, o Sporting, como o João Pinheiro, nunca acaba com 11. Nunca acaba com 11. E, portanto, isto os números falam por si.
Portanto, e o Barandas tem razão quando diz que o Otávio, e eu aí estou de acordo com o meu colega do Benfica, portanto, o Otávio é muito bom jogador, sem dúvida, mas quer dizer, é um provocador dentro do relevado e fora do relevado, até nas redes sociais é provocador. Portanto, já aconteceu com o Benfica, já aconteceu com o Sporting agora, portanto, a situação do Ugarte, portanto, é uma pessoa que não vale nada. É um bom futebolista, mas como ser humano, eu apetecia-me dizer aqui, não vou dizer por respeito aos nossos espectadores, não vale nada, não tem valor nenhum, enfim, pronto, nem eu vou qualificar porque não vale a pena. Agora, pronto, o Otávio, de facto, quer dizer, acaba sem nenhum amarelo. E não é só neste jogo, temos vários jogos em que ele provoca, em que dá porrada à torta e à direito, em que anda atrás do árbitro a pedir amarelos para toda a gente, e quer dizer, é um puto rebelde, ele que parece estar na primária e tudo lhe é permitido. Não consigo perceber o que é que os árbitros e os vídeo-árbitros estão a fazer durante 90 e tal minutos. Quer dizer, não veem este comportamento recorrente do Otávio? Quer dizer, não tomam medidas, mas quem é o Otávio? Tem receio de quê? Não dá para entender. Portanto, aí o Barandas tem razão. Mas há uma coisa que ontem se falava, alguém dizia que o Otávio tem 21 jogos internacionais na Liga dos Campeões. Tem um cartão amarelo em 21 jogos europeus. Mas não tem este comportamento. Mas não tem nem este comportamento de andar atrás dos arcos a pedir amarelos, de dar fruta como ele dá, de provocar os adversários como ele provoca, porque ele já sabe, assim como o Sérgio Conceição não tem o comportamento que tem nas competições europeias e nem de parecido, nem ser próxima com o comportamento que ele tem a nível nacional. Porque, de facto, eles sabem, quem joga isto não é de agora. São 40 anos disto. Eles sabem, sejam jogadores, sejam treinadores, sejam adjuntos, sejam dirigentes, eles sabem que nada lhes toca. Eles sabem que estão protegidos. Porque não há coragem, em Portugal não há coragem. Então, se houve um apito dourado que não deu em nada, em que o Pinto da Costa é avisado por alguém, aparentemente da Polícia Judiciária, e foge para Vigo. Portanto, isto tudo é permitido. Se há procuradores do Ministério Público que acompanham as equipas de futebol pelo Porto além fronteiras, um deles até deixou de ser procurador do Ministério Público, pelos vistos, por causa dessa situação, que é o tal Almeida Pereira, se não estou em erro. Ou Pereira Almeida, ou Almeida Pereira, ele estava em Matosinhos, depois parece que veio para o Porto. Portanto, isto quer dizer, os juízes, os procuradores do Ministério Público, eles vão com o Porto ao estrangeiro, eles estão na tribuna, portanto, eles sabem perfeitamente que nada lhes acontece, nada. E está tudo muito caladinho, já vou fugir um bocadinho ao tema que estamos a discutir, e eu ainda estou para ver o que é que vai acontecer ao Orelhas e ao filho do Orelhas. Está tudo muito caladinho. Isto não há volta a dar, e isto é verdade, é verídico. No Porto não se passa nada. Eles têm tempo para fazer tudo e mais alguma coisa. No tempo do Guardabel fazia-se tudo e mais alguma coisa. Saía tudo impune e continua. Eles sabem que aqui não há volta a dar. Eles tendo aquela camisola vestida, não se passa nada, zero. E o Sporting tem que combater isto. O Sporting tem que combater isto. O Sporting é provocado, é afrontado, e esta nomeação é só mais uma para o rol. E não vi ninguém no Sporting a bater-se durante a semana contra isto. São muito passarinhos. Já percebemos. Joguinho, foi por causa da arbitragem que o Porto ganhou? Eu estou surpreendido. De facto, até estou por aqui. O Carlos Monteiro parece o chefe da claque, mas não está aqui como comentador, parece o chefe da claque. Como é que é possível que se vejam as coisas de maneira tão inquinada como se está? Ou seja, o Sporting é um santinho, não acontece nada, o Sporting é... Nós estamos a esquecer, primeiro, há aqui condenações de caráter aos jogadores do Porto, e os jogadores são jogadores de futebol. Agora, vir com os caráter, com o que eles escrevem nas redes sociais, com dar pancada, o Otávio não é duro a jogar, até porque é pequenino. O Otávio é falador, é de facto um indivíduo que intervém,
Portanto, mas não é um indivíduo que seja agressivo, que trate mal os seus adversários, não tem nada disso. A questão, e depois condenam-se atitudes individuais e lavam-se e escondem-se as atitudes coletivas. Como que é o caso do Otávio e não sei quantos que se comportam mal, esqueceram-se agora de falar dos Taremes e se calhar dos Pepes, que tudo serve para dizer que no Porto são todos bandidos. É só falta dizer isso. Estão a esquecer do jogo. A pior cena do jogo até foi no final do jogo, que há um jogador que é o Zeiro e Bezeiro, já é repetido, que vai agredir o árbitro. Eu estou para ver o que é que vai suceder. Um jogador que agride o árbitro, o que é que lhe vai suceder? Vamos ver. Que é o mesmo jogador, Mateus Reis, que é o mesmo jogador que nos incidentes do ano passado, no Dragão, cuspiu, andou ali junto das tabelas, na assistência, a insultar tudo e todos. Portanto, já o Zeiro e Bezeiro em fazer isto, e estamos a falar de comportamentos, falemos, joguem a bola e vamos para a bola. Isto aqui que não é comportamentos. E a atitude, quando se põe, agora bem se para as individuais, esquece, a atitude coletiva, porque a instituição Sporting não tem a ver com Barandas, nem com o A e com o B e nem com o C. O clube não pode, quer dizer, e vejo aqui opiniões, por isso é que eu digo que é da claque, opiniões a dizer que tinham que se retirar a meio do jogo, ou em determinado espaço do jogo. Isto é inacreditável. Como é que alguém estaria a imaginar o Sporting ter abandonado o jogo por uma falta que o árbitro não marcou, ou por eventualmente ter marcado? Isto é inacreditável. Eu não posso ouvir uma coisa dessa. É por isso que estamos a falar, é com a claque do Sporting. Não é preciso dar um murro na mesa. É preciso dar um murro na mesa. É uns murros. Claro. É o murro, é a banca. Porque senão vai continuar assim. Nesta situação, o Mateus vai levar o quê? Que castigo vai ter? Vamos deixar, porque amanhã vão se esquecer. E o presidente do Sporting, parece que é presidente, não é? Mas comporta-se tão mal, já não é primeiro, nem segundo, nem terceiro. O homem não sabe dizer nada também e tem que passar a atitude que ele teve, passar pela zona mista para sair da para o campo. Ele e todos os elementos da direção. E pôr-se a falar, dizer o que lhe apeteceu. E depois vai-se embora, não aceita sequer uma pergunta dos jornalistas e vai-se embora. Ou seja, vomitou e não disse nada. Porque nem os agentes do Sport, que se ouve em todo lado, acham que negativo aquilo que ele disse. Porque o comportamento do Sporting não é digno da instituição Sporting. O comportamento de gente do Sporting, alguns atletas, tirando o treinador que tem comportamento correto, que tem tido sempre e dá a cara, os outros nem dão a cara, escondem-se os Vianas e os não sei, escondem-se atrás de tudo e depois vêm berrar para salvar a época, porque não vão ganhar nada este ano. E nos últimos 20 anos ganharam um título. Não ganham nada. Portanto, acham que são donos de ganhar tanto como os outros. Esta é que é a realidade que nós temos assistido. O Sport este ano não vai ganhar nada, nem em modalidade nenhuma, se calhar. E, portanto, essa é que devia ser a preocupação de quem é sportinguista, que eu respeito, como devemos respeitar todos uns aos outros e jogar, e uns ganham, outros perdem. Isto não é para ganhar sempre o mesmo, também não é. Agora, não jogam é nada, pá. Mas o Sporting foi superior ao Porto. O Sporting foi superior ao Porto. É a opinião. A primeira parte foi superior ao Porto. O Porto ganhou bem, já foi dito por todos. Já ganhou. O jogo tem incidências. O jogo tem incidências, também tem sorte e tem azar. E dizer que os ladrões roubam todos para o Porto, que são ladrões e são todos, quando o Porto ganha sempre com favores. Isto é inacreditável. Quer dizer, o Porto até nunca ganhou a Taça da Liga e já vai em 16 edições. Nunca ganhou. Mas não, o Porto ganhou uma e já é
somos ladrões, Mas já houve se dá-me ganhar. já houve muitas tentativas. Espera lá, Não, já houve. já houve erros para... Já houve muitas tentativas para Ganham, já pôr houve. a taça nas mãos do capitão depois. Lembro-me de uma meia-final da Taça da Liga com o Benfica, que aquilo... sempre Meu o Benfica, Deus. mas o Benfica Mas tem posso uma acabar? carta Posso revolucionária. acabar? Posso terminar? Depois na final de Porto Sport. Já falei Posso aqui da Taça terminar? dos Debates. Posso terminar ou não tenho direito a terminar? Posso, sim, senhor. Peço desculpa. Portanto, a situação, se for para falar sobre o Benfica, também falamos. Agora, a situação de jogo de ontem, o Porto ganhou bem. O senhor Mateus, não sei quantos, Reis, tem que ser altamente penalizado. Pelo menos tem que haver a penalização. E o que é que foi? Tem que haver o relatório do árbitro. O árbitro que até, segundo parece, era portista, dizem que nunca foi, não é? E que favoreceu a vitória do Porto. Quero ver o que é que ele vai escrever para perdoar ao Sporting. Essa é que é a situação. Ok. E o Sporting, a dignidade, que não tem dignidade nenhuma, esta direção do Sporting não é o Sporting. Esta direção do Sporting, que é responsável de terem abandonado o campo. Isto é inacreditável. Deviam ter abandonado aos 71 minutos. Pronto, lá isto é Aos 71 minutos que eu ter acabado, ter retirado. É o chefe da claque. Vamos agora, Carlos, vamos agora falar de outra coisa que tem a ver também com o Sporting. Que é o caso do Porro. Parece que estamos com, pelo menos as últimas notícias, parece que estão a baralhar muitas as questões da negociação do Porro com o Tottenham. Parece agora o Manchester City a reclamar a recompra do jogador, que não quer reforçar. E faz parte. Parece que faz parte Como é que isto é compreensível num clube como o Sporting haver esta situação? E não estar ela a ser dirimida no jogo? É estranho, não é? Deixe-me só voltar para encerrarmos o capítulo do jogo da Taça da Liga. Pinheiro. Portanto, eu quero dizer aqui duas ou três coisinhas, só mesmo para finalizar. Portanto, o golo do Porto não é culpa nem da arbitragem, nem daquilo a que o Porto, pronto, ao longo dos anos vai nos habituando. Portanto, há uma má abordagem do Coates ao lance, que deixa, salvo erro, o Pepe ir à linha de fundo e fazer o cruzamento à vontade. Só o segundo gol. Não, é o primeiro. O primeiro. Sim. Sim. Há uma má abordagem do Coates, portanto, no lance do primeiro gol. Sim. E depois é um frango monumental do Ada. Portanto, aqui a culpa não é do João Pinheiro, não é do Pinto da Costa, não é do Guardabel, não é do Macaco, não é de ninguém. Portanto, a culpa é do Sporting. Agora, depois, dizer que, em termos de jogo jogado, o Sporting até foi superior ao Porto. Portanto, há jogos que de facto eu próprio, e já fui penalizado por isso, em termos da APVCD, pronto, que não vale a pena estar aqui a falar, que há muitos jogos que de facto temos que dizer joguem à bola. Não foi o caso de sábado, porque o Sporting foi superior ao Porto. Portanto, e o Porto, na minha humilde opinião, não ganhou bem o jogo. Portanto, acho que o empate, e já estou a ser um bocadinho benevolente, acho que era o resultado mais ajustado àquilo que se passou em campo. Agora, a questão do Mateus Reis, por exemplo, eu concordo que ele não teve o melhor comportamento e que tem que ser penalizado por isso. Agora, estes comportamentos são provocados por quem? Pelo Sr. João Pinheiro. Porque não foi só neste jogo, há antecedentes, e depois os jogadores do Sporting, aqueles jogadores que não, pronto, que têm as emoções mais à flor da pele, digamos assim, que sabem que não se conseguem controlar tanto, perdem as estribeiras e depois acabam, digamos assim, por ter razão e por perder a razão. Porque o Mateus Reis tem toda a razão, como tem a equipa do Sporting, como tem os jogadores do Sporting, porque se sentem penalizados e provocados de uma certa forma por estas arbitragens. Porque não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira. E depois vem o critério que não é igual para ambas as equipas, para os jogadores adversários. Portanto, é natural que os jogadores percam as estribeiras. Aconteceu o que aconteceu no Dragão a época passada, que nos retira do bicampeonato. Os jogadores lembram-se disso. E depois vem o mesmo artista
a penalizar novamente o clube. Claro que sentem isto, estamos a falar de uma final, mesmo que não fosse uma final, mesmo que fosse um jogo do campeonato e que para o Sporting até não contasse para o Totobola, que o próximo Sporting Porto, praticamente para o Sporting não conta para o Totobola, infelizmente, porque o Sporting já está, infelizmente, praticamente arredado até da própria Liga dos Campeões. Vamos ver como é que vai ficar com o Braga na quarta-feira. Portanto, mas eu espero, mesmo que já não conte para o Totobola para o Sporting, que praticamente não conta, que o Sporting dê tudo e que ganhe ao Porto. Porque uma equipa não é uma equipa do Sporting, seja em que modalidade for, e por muito mal que esteja, tem que entrar em campo sempre para ganhar. Ponto final, parágrafo. Essa é a palavra de ordem do... Ponto final, parágrafo. E isto não é um chefe da claque que está a falar. É um adepto, que eu nunca pertencia a nenhuma claque, é um adepto do Sporting desde o berço, que acompanha o Sporting sempre que pode e que está feito de ser roubado. E é roubado à descarada. E, portanto, quando eu digo que o Sporting Clube Portugal, aos 71 minutos, se eu fosse presidente ou treinador, assumia, poderia ser contra a grandeza do Sporting Clube Portugal. É natural que haja muitos sportinguistas que não concordassem com isto e que me chamassem, fosse o que fosse. Eu assumia. O Sporting, volto a repetir, tem que ser respeitado. E para ser respeitado, tem que bater, tem que dar um murro na mesa. E o melhor murro na mesa, porque já vimos que não adianta fazer mais nada, não adianta falar no fim do jogo que isso não vai resolver problema nenhum. No próximo fim de semana, agora na quarta-feira contra o Braga, se calhar vamos ser prejudicados outra vez, porque isto não é mesmo assim. Portanto, aos 71 minutos, a forma de dar um murro na mesa era abandonar o terreno de jogo e ponto final. A taça já estava praticamente perdida e estava, portanto já nem levavam um segundo golo. Perderam por 3-0, se calhar por falta de comparência. Mas aos 71 minutos foi foi a expulsão do Paulinho. Pronto, foi. Matou aí o jogo. E não foi justificado. Foi, mas aos 77 tinha que expulsar o jogador do Porto. Não era aos 62, aos 67. Não, é que aos 67. Aos 67 não há o vermelho direito para o Vendel. Não é que o Sporting estava a jogar contra 10. Eu não tenho os minutos. Aos 71, o Paulinho é expulso com o segundo cartão amarelo e até admito que era um vermelho direito. Mas o Paulinho leva aos 63 por falta sobre o Otávio, cartão amarelo, e depois leva aos 71 outro cartão amarelo no espaço de 8 minutos. Mas vamos falar agora sobre o processo do Porro. Como é que tu vês esta ok, eu ia dizer embaralhada, mas... Ora bom, eu já aqui disse que a saída do Porro é uma machadada no plantel do Sporting, porque o plantel do Sporting foi muito mal estruturado por esta época e os resultados estão à vista. Mas espera aí, mas é que o Sporting também precisava de fazer dinheiro, como quando o caso do Mateus Nunes, não é? Porque o Sporting, o Benfica, o Porto, o Benfica, que tem até uma situação mais estável financeira, precisam vender jogadores. Contra isso nada. O problema é que o plantel do Sporting é curto, e não é curto só desta época, é curto já de há 2 ou 3 épocas a esta parte, e tem pouca qualidade. Portanto, não tem grande quantidade e tem pouca qualidade. Cara, deixa-me só pôr aí uma nota. A qualidade, nós às vezes temos esse... os jogadores são como os melões. Só depois de abrir é que sabemos se eles são bons, não é? Mas nós vemos o Rubem Amorim. O Rubem Amorim tem um... Sim, com a matéria-prima que tem feito um excelente trabalho. O Rubem Amorim, o Sporting tem um 11 base que é interessante e que quando querem jogar, jogam, que ainda no sábado o demonstraram. Ainda no sábado o demonstraram e não foi a primeira vez que o demonstraram. Agora, depois, faltam soluções. O Sporting vai ao banco, quem é que tem no banco para entrar? Não tem praticamente ninguém. E depois não há uma alternativa, que eu estou farto de falar, e não sou o único a falar sobre isso, não tem uma alternativa ao Paulinho, por exemplo. Portanto, o Sporting, infelizmente, em relação ao Porto e em relação ao Benfica, tem um plantel inferior, quer em termos de qualidade, quer em termos de quantidade, de soluções. Portanto, e se perdermos o Porro, como eu aqui já disse, é uma grande machadada no plantel do Sporting, porque o Sporting já tem pouca qualidade, já tem pouca quantidade, e a perder um Porro, portanto... Mas foi para a cláusula de rescisão. Destroça. Sim, destroça. Agora, obviamente que se o Tottenham bater a cláusula de rescisão não há nada a fazer. Portanto, só se o jogador não quisesse ir, não é? E também não podemos obrigar a ficar como é. Mas a questão agora que se agora o City, agora a questão que se coloca é esta: é saber se aquilo que se está a ver nas notícias pode ou não afetar
o negócio do Porro por causa da intromissão do City que dispensa o defesa direito, Dispensou o Cancelo, foi para o Bayern de Munique, por empréstimo, porque havia alguma conflitualidade com ele e com o... Pronto, mas sabe é o que é esta cláusula. Mas é que o Porro, segundo eu sei, não tenho a certeza absoluta, mas por aquilo que eu li, há uma cláusula no empréstimo do Porro ao Sporting. O Manchester City, quando vendo o passe do Porro ao Sporting por 8,5 milhões de euros. Ele primeiro esteve emprestado. Esteve emprestado. E depois há a venda. Vendeu. Mas nessa venda parece que há uma cláusula de recompra. Que deve ter um prazo, julgo eu, essa cláusula para a recompra. Portanto, é muito natural, existindo, a confirmar-se que existe essa cláusula, que eu não posso dar isso como adquirido, mas por aquilo que eu li, existe essa cláusula, aliás, já se fala nisso há bastante tempo, que o City, quando se começou a falar, logo no início, do interesse do Tottenham no Porro, falou-se logo na altura nessa situação, que o City, que poderia acionar a cláusula de recompra. E, portanto, e aí não há nada a fazer. Se existe, mas como é que se vende? Já praticamente estava vendido, se era 45, se é 48, se é o que é. Ele já estava para embarcar, para fazer os exames médicos. Como é que agora, nesta altura em que ele já se despediu da massa associativa do Sporting, como é que agora é que surge isso? Então, mas se ainda não há nada assinado, entre o jogador e o Tottenham e o Sporting, se o negócio não está efetivamente efetuado, existindo a tal cláusula de compra, pode-se intrometer aqui no negócio. Se o jogador já no sábado despediu-se da massa associativa, se o Sporting autorizou que ele fosse fazer exames médicos, significa que o acordo está feito. Mas não pode não estar assinado. Mas o acordo está feito. A transferência para o Tottenham por 45 mais 3 com 48. Parece que é isto que estava acertado e por isso é que ele vai para os exames médicos. Como é que o Sporting não sabe, ou há uma surpresa, do sítio deve ter batido agora. Batem atenção que temos aqui isto. O Sporting não sabe. Então estava a vender uma coisa para o Paulo. Ele pode vender. Não tinha sido acionada a cláusula de recompra. Enquanto não estiver o preto no branco, existindo, como parece existir a tal cláusula de recompra, o sítio pode acioná-la. O que tinha que ser, desculpa, deixa-me insistir, o que tinha que ser é o Sporting dizer alto lá: City, querem exercer a cláusula de não, o Sporting não tem que perguntar nada. A cláusula de preferência. É evidente que tem que perguntar nada. O Sporting tem que perguntar nada. Não tem uma bola. O Sporting não tem nada que perguntar ao Isso é uma opção unilateral. Exatamente. Eles exercem ou não exercem. Exatamente. Então interrompe o negócio. Imaginemos que se não está o preto no branco, e se houve essa situação que eu nem sabia, se para o Bayern, o City nem sabe estar aqui por acaso. O Sporting, antes de iniciar o processo de negociação, não deveria entrar em contacto com o City. Eu acho que não. Como é que está a contar? O City é que tem 40 milhões. Como é que está a contar por 40 milhões? Nem queria 41, nem queria 40, queria 45, mais e é pronto. Como é que anda nisto, sabendo que pode haver ali um parceiro que o leva por dentro? Pronto, mas isso é um risco. Mas isso é um risco. E é um risco calculado. Se a cláusula lá está, se ele tinha vendido e se lhe tinham metido o dinheiro na mão, agora ele depois como é que ia? E ele exercia a opção. Agora, por aquilo que eu ouvi ontem, e parece que eram dados praticamente garantidos, é que o negócio estava em risco porque o Sporting queria o pagamento a pronto e o Tottenham queria pagar em 3 prestações pelos vistos. Portanto, foi o que eu ouvi ontem. E quem disse isso parece que estava muito seguro do que estava a dizer, que é um comentador da CMTV. Os 48 em vez de 45.
Não. Então não. porque é que ia pagar Era os juros, 48 se era tem os 45 juros, que era era a os cláusula? Bem, Era um semana. juros. E agora Não vou sei, virar acho para a que não. semana, que é o programa que ele menos falou, foi desta vez. Também não havia também não. muitas envolvências do Não era, Benfica. não era. Ainda tem o Enzo também. Também temos o envolvimento, processo do Enzo, que também o Roger Schmidt veio hoje dizer que está ansioso porque chega o dia da manhã, Claro, porque para agora- a programação da... Mas como é que se pode chegar aqui e não haver ainda, e o treinador estar um bocado... Então a janela das transferências termina amanhã. Digamos, o Rui Costa, portanto, assim como o Varandas disse relativamente ao Porto, por estas coisas... o Rui Costa... O treinador do Sporting, que agora falhou o nome. Rubem Amorim. O Rubem Amorim pediu ao treinador do Sporting dizer assim, ao presidente dizer assim, atenção, eu quero este, mas preciso deixo sair, mas preciso de Alternativa. E já tem a outra Tem um já espanhol, parece. Quer dizer, há este jogo entre treinador e Tem um direção, não é? espanhol, claro, digamos. Quer dizer, mas o Benfica está preparado para... não, O Enzo também já não, comprou 2 ou 3, o Benfica. Já. Então já. Não será propriamente Os dois- para aquela posição, mas... Os meninos, então, os Comprou os dois nórdicos, não é? Um até parece Um deles já que- vai ser convocado para amanhã. E o Gonçalo, e o regresso E o do Gonçalo. E o Gonçalo. Guedes. Mas vai ser. Mas Mas toda a gente o Gonçalo aponta, Guedes era- mas toda a gente aponta que será um bom negócio para o Benfica, mas sobretudo o Benfica perde muita Sim, capacidade. claro. Então se perde o melhor jogador jovem no Campeonato do Mundo e é uma peça ali Ainda não vai, já não tem fulcral tempo para no amanhã. meio campo. Se Não o aparece. Chelsea chegar aos 120, diz que estava agora aí outra vez com os 120 milhões, portanto, se chegar ali com Mas não é 120 para milhões. pagar, mas é para pagar. Não, se for pagar a prestações, estou como ali o meu colega diz, o Rui Costa Alguém- rejeita. alguém paga. Ou então tem que pagar o custo do financiamento, Alguém paga, pronto. da atualização. Só se for ao Já o caso- banco, paga os Não, juros. já o caso Não do- foi o outro. Pronto, é igual, mas aí já não custa 120. Foi como o João Félix custou 127, não é? 26, Os 7 também era para tornar Muito líquido. obrigado pelo o programa, é sempre um prazer estar Vamos ver. convosco e até uma próxima oportunidade que será breve, provavelmente para a semana. Amanhã já Tá bem. sabemos como é que fica. Boa tarde.